Boa noite a todos. É com muita alegria que a Fundação Thiago Gonzaga começa mais uma edição do Voto pela Vida, um projeto que incentiva o exercício da cidadania, o protagonismo da juventude e, acima de tudo, a preservação da vida em Porto Alegre. Eu sou Eduardo Bono, da equipe Vida Urgente, e vou facilitar o encontro de hoje. Para dar as boas-vindas nesta noite especial, convido a Diza Gonzaga, criadora da Fundação. Boa noite, Diza. Pois é, a Diza e o Regis Gonzaga, criadores da Fundação. Eu acho que, já pelo adiantado da hora, para não atrapalhar aí a nossa... é só dar as boas-vindas para o Marquesan, que seja uma noite de muita vida, e a nossa intenção com esse projeto Voto pela Vida é ouvir os candidatos e, mais do que isso, os nossos voluntários serem protagonistas, poderem dizer, perguntar o que eles esperam, o que eles sonham para uma Porto Alegre, na questão da mobilidade, é claro. Nós focamos na questão da mobilidade justamente porque esse é o nosso trabalho nesses mais de 20 anos de Vida Urgente. Então, seja bem-vindo, que seja uma noite de muita vida. Acho que o Regis vai dar uma cumprimentada também para a gente dar início aí com o Eduardo dando... Hoje sou mais ouvinte do que participante. Hoje eu estou atento às propostas. Claro que me alegra muito ter sido teu professor, me alegra muito saber que os jovens estão assumindo cargos cada vez mais importantes nesse país. Isso nos permite sonhar com uma Porto Alegre melhor, isso nos permite sonhar com um Brasil melhor. Eu acho que os jovens têm muito mais vigor, têm muito mais disposição e têm mais consciência social, têm menos preconceitos para construir uma nova sociedade, né? Então, hoje eu sou um simples ouvinte aqui. Obrigado, Regis. Obrigado, Diza. Bem, em função da pandemia, os workshops Vida Urgente estão acontecendo de forma online. Nessas atividades, discutimos mobilidade e a construção de um trânsito mais seguro com mais de 700 jovens que compartilharam suas demandas e seus sonhos para a nossa cidade. O resultado está no Manifesto da Juventude, entregue aos candidatos e candidatas à prefeitura que estarão conosco neste espaço de troca, apresentando como entendem o futuro da mobilidade segura em Porto Alegre. No Voto pela Vida de hoje, teremos o prazer de receber o prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição pelo PSDB, Nelson Marquesan Júnior. Nelson Marquesan Júnior é prefeito de Porto Alegre, marido da Tainá, pai do Neto, do Bernardo e do Benício. Como prefeito de Porto Alegre, lidera o combate à pandemia em nossa cidade. Orgulha-se do combate à corrupção em seu mandato e tem trabalhado para o crescimento da capital. Tem 48 anos, é advogado e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, além de ter sido diretor do Banrisul, deputado estadual e federal. Boa noite, Marquesan, e muito obrigado por ter aceito o convite para este bate-papo cheio de vida com a nossa juventude Vida Urgente. Para começarmos, te convidamos para uma saudação de 3 minutos. Bom, boa noite ao Eduardo Bon, boa noite ao meu ex-professor aqui, o Regis, boa noite à Diza, parabéns à Diza por aguentar o Regis aí nesse tempo todo aí. Tenho uma relação assim, de muita simpatia pelo Regis, pela família dele, pela Diza também, e por esse trabalho extraordinário que vocês construíram de algo positivo para a sociedade e que cutuca a sociedade a lembrar de um ambiente, né, que é o nosso trânsito, que gera aí tão necessário e gera tantas mortes aí ao longo dos anos, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil e no mundo. E esse é um desafio muitas vezes mal compreendido, né? Mais ou menos como a pandemia. As pessoas às vezes não entendem que depois de um século a gente tem uma situação de risco de vida para a população mundial, né? E o trânsito é um risco diário e é possível a gente ter entre as prioridades a vida, salvar vidas. Acho que é o primeiro cuidado foi o que a gente teve na pandemia. O primeiro cuidado foi cuidar das vidas, né? Sem esquecer da questão de economia, sem esquecer a questão social, das necessidades das pessoas, mas partindo de um cuidado prioritário com a vida. E acho que é isso que vocês fazem também, e é por isso que eu acredito que a gente tem
totais convergências aqui, e é sempre um ambiente. Talvez, se eu me reeleger, a gente pudesse fazer esse ambiente com a nova geração mais frequente. Bem, agora é hora de dar vez e voz aos jovens Vida Urgente. Estão reunidos aqui estudantes de diversas escolas de Porto Alegre, como os colégios Leonardo da Vinci Alfa e Beta, Colégio Anchieta, Colégio Marista Champagnat, Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, entre outros jovens voluntários. Teremos aproximadamente 30 minutos para perguntas e respostas. Lembrando que quem quiser fazer uma pergunta pode se inscrever pelo chat. É só chamar a nossa equipe por ali. Pedimos que sejam breves nas suas questões e que o candidato mantenha as respostas em cerca de 3 minutos. Assim, mais jovens terão a oportunidade de participar. E para começar, então, vou chamar o nosso voluntário do Colégio Leonardo da Vinci Alfa, Lorenzo Barcelos. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Lourenço. Muito obrigado. Boa noite, prefeito. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor. Então, no ano passado, Porto Alegre recebeu investimento de algumas empresas, como a Green e Yellow, que disponibilizaram patinetes em alguns dos bairros da cidade. Mas, infelizmente, o projeto não vingou e a atuação dessas empresas foi descontinuada. No teu plano de governo, o senhor fala sobre tecnologia aplicada à mobilidade e a idealização de uma cidade para as pessoas. E empresas com ideias inovadoras podem contribuir muito para esses objetivos. Prefeito, que medidas o teu governo proporia para tornar Porto Alegre uma cidade mais atrativa para essas empresas investirem, aplicarem a sua tecnologia e, portanto, contribuírem para a modernização da cidade? Olha só, Lorenzo, a gente fez o primeiro coworking público do Brasil, foi aqui em Porto Alegre, em 2017, onde era a Academia da Procempa. Por lá já passaram mais de 100 startups, 100 empresas. A gente fundou e tem hoje o maior e o melhor fundo público de inovação, né? São 20 milhões para startups na área de interesse público, sempre com alguma empresa privada investindo junto, com um conselho, né? Uma curadoria, ou seja, se for bom, o setor privado vai investir. Se for ruim, ele não investe, nem nós, né? Então, a ideia é essa do fundo. Na área de mobilidade, a gente avançou muito. Até separei aqui o nosso QR Code agora, para quem não quer baixar o aplicativo do nosso, para saber do GPS, onde é que está o ônibus. Eu baixei, se vocês quiserem até colocar aí no celular, dá para vocês verem o ônibus que está passando mais perto de onde vocês estão. Tentem botar na tela o celular e vocês vão poder, sem baixar o aplicativo, não sei se está bom aí a imagem, sem baixar o aplicativo, só botando a foto aí do celular, a máquina de fotografia, vocês podem ver qual é o ônibus que vai passar mais perto de onde vocês todos estão, né? E se ele tem acessibilidade, se ele tem ar-condicionado. Então, a gente acha que isso dá muito conforto e é uma nova tecnologia. A gente, em 2017, publicou um decreto de inovação, onde a gente pode testar. Conseguiu aí? Bota na tela aí para ver que é bem legal, né? Mostra em quanto tempo passa ali, ó. Em quanto tempo passa o próximo e o outro ônibus ali, né? E se ele tem ar-condicionado, se ele tem acessibilidade. E todas as linhas que passam na parada que tu estás. E isso tu não precisa nem baixar o aplicativo no teu celular, né? Então, a ideia é a gente trazer essas inovações aqui para Porto Alegre através deste decreto de inovação e através de tornar como um ambiente total, que aí eu ficaria um tempão falando, que é melhorando toda a estrutura de saúde, de segurança, né? A pavimentação, o transporte público, a facilitação de abertura de empresas, para que essas empresas pequenas, médias, grandes, venham para a nossa cidade. Não sei se era bem essa a tua pergunta, mas os patinetes saíram por questões financeiras deles, né? Então, as empresas fecharam em várias outras capitais. Se eu não me engano, ficaram só em 2 capitais, 1 ou 2 capitais do Brasil. Muito obrigado, prefeito. Vamos, então, diretamente para a pergunta da Maria Eduarda, do Colégio Champagnat. Está no mudo ainda.
Eu não estou ouvindo. Não, ela está no mudo ainda, prefeito. Então, um minutinho que ela está ajustando ali no aparelho. Aí, agora sim. Opa! Ainda não te ouvimos, Eduardo. Ah, ainda bem que não sou só eu. Ainda bem que não sou só eu. Aqui, ó. A Maria Eduarda está fazendo ele a parceria para não me deixar mal, para não me deixar constrangido aí. Acho que vamos pular para a próxima, então, enquanto a Maria Eduarda ajusta ali o equipamento. A gente podia, então, pular para a próxima pergunta do Thiago Gruner, nosso voluntário Vida Urgente. E na próxima a gente vê com a Maria se funcionou. Thiago? Valeu, Edu. Boa noite, prefeito. Sou professor lá no Colégio Anchieta, estou representando aqui o Anchieta com outros alunos e alunas que estão te ouvindo agora. Queria saber de ti como é que anda o pacote do transporte público, pensando no sistema de ônibus. Algumas coisas já foram rejeitadas pela Câmara, algumas outras ainda estão em discussão. E o que tu pretende, se reeleito, fazer quanto a isso para o ano que vem? Quais dessas propostas tu pretende dobrar a tua aposta e tu insiste nelas? Quais que tu gostaria de rever? A questão do transporte está se arrastando há muito tempo, né? Está ficando cada vez mais insustentável e insolúvel. Como mudar isso a partir do ano que vem? Bom, então eu vou tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta mundial, que o mundo inteiro tenta responder de uma forma bem rápida e bem breve. E se faltar aí alguma informação, vocês, por favor, questionem de novo. Desde 2017, a gente apresentou vários projetos, sempre. 2017, 18, 19 e 20. Nós temos a passagem mais cara aqui, porque é muito engessada a receita do sistema e a despesa do sistema é muito engessada. Então, nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem uma obrigatoriedade de ter um cobrador para cada motorista. Então, mesmo no dia que tem gratuidade de passagem, tem cobrador no ônibus, né? A gente tem o salário de cobrador 30% mais alto que a média brasileira, o salário do motorista 20% mais alto que a média brasileira, e a gente tinha aqui em 2017 36% dos passageiros não pagando, né? E hoje a gente tem 30%, mas não tem muita relação com a questão econômica. Então, o estudante geral paga, mesmo que ele seja rico. Idoso geral paga, mesmo que ele seja rico. E uma série de gratuidades que efetivamente tornam a nossa passagem a mais cara do Brasil. Então, a gente começou a colocar várias situações. Uma delas foi retirar uma taxa, veja bem, para gerenciar o transporte aqui, o pagamento, né, dos 3% para a IPTC, não era o carro que pagava, era o ônibus, era o usuário do ônibus. E a gente tem um conceito de mobilidade, de transporte público, que é como de saúde pública. Nenhum de vocês, eu acho, imagina que o usuário do SUS tenha que pagar o custo do SUS. Nenhum de vocês imagina que o usuário da educação pública tem que pagar a educação pública. Afinal, ele está lá porque ele não tem condições de pagar a educação pública. E o transporte público, para nós, é um conceito muito parecido. O mundo paga toda a tarifa, né? Ele é a pessoa que mora mais na periferia, ele é a pessoa que é o trabalhador mais humilde, ele é o mais vulnerável. E o ônibus é o transporte no mundo inteiro, não é o trem, não é o metrô, não é a bicicleta, não é o carro, que transporta o maior volume de seres humanos em todos os países, né? Então, podemos falar aqui em metrô, por enquanto é um sonho, podemos sonhar, mas quem transporta gente, volume, com menos acidente, com menos poluição, com menos trânsito, com menos necessidade de infraestrutura, é o ônibus em Porto Alegre. E isso é uma realidade. E o seu usuário não tem como pagar toda a tarifa. Então, há de se ter um subsídio. A gente encaminhou um projeto, entre tantos, que a gente retira todas essas travas na receita e na despesa. A gente trabalha muito com concessão no governo. O ônibus é uma concessão. Nenhuma outra concessão, nem a de água, nem a de saneamento, nem a de iluminação, nenhuma outra tem tantas travas jurídicas como a do transporte coletivo. Então, a gente encaminhou um projeto de lei, que talvez seja o mais importante de todos, que tira essas travas. Mas a gente está aberto à discussão. Se as pessoas acham que não vale a pena pagar uma passagem
para quem quer ir no centro, né? Ok. Se as pessoas acham que não vale apenas pagar uma tributação no aplicativo que usa as nossas vias muito, são dezenas de milhares de carros na cidade de Porto Alegre, ok, mas alguém vai pagar o custo da passagem. Ou isso vai sair do Tesouro, que é da saúde, da segurança, ou que polui, que causa mais acidente, ou que causa mais trânsito, deveria pagar. Nós entendemos que deve ter um subsídio cruzado. E a gente vai apostar em várias alternativas, esperando que a sociedade faça as escolhas corretas e que influencie a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, candidato. Vamos então tentar novamente. Funcionou, Maria Eduarda? Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Me desculpem o problema no áudio. Desculpa. Enfim. Boa noite, presidente. Presidente não, prefeito. Enfim, Porto Alegre possui ciclovias, faixas de ônibus, muitas sinaleiras e algumas ruas esburacadas. Isso causa desordem no trânsito. E eu queria saber como tu pode, sei lá, melhorar e tornar a cidade melhor nesse ponto. As ciclovias causam transtorno também, tu acha? Não, os buracos e as sinaleiras. Eu estou dizendo que as ciclovias e as vias de ônibus são boas, mas os buracos e as sinaleiras que poluem, né? Eu acho que isso é um ponto não muito bom. Bom, Maria Eduarda, a gente fez aqui no nosso governo 20% de todas as ciclovias da cidade, né? 20% foram feitas em 4 anos, 3 anos e meio, né, de governo. E a nossa ideia é, com financiamento, que deve sair o ano que vem, fazer 45 quilômetros. 45 quilômetros é toda a história da cidade de Porto Alegre. A gente vai fazer com esse financiamento, se tudo der certo, a gente se reeleger no ano que vem, né, a partir do ano que vem. E a gente deverá ter uma cidade com 110% a mais de ciclovias do que quando a gente assumiu. E requalificação das ciclovias. A gente buscou linkar uma na outra, né? Segundo, a gente acha que tem vários modais que são importantes, mas que continuam com um conceito em cima de dados. O ônibus, né, é o que tem o maior conceito de civilização, né, de dar igualdade para as pessoas, com reflexo social, econômico e até humano. A gente tem o maior projeto de investimentos, são 130 milhões em repavimentação estrutural. Vou dividir em 3, tá? Tapa-buraco é jogar dinheiro fora, é necessário, mas a gestão mais competente tem menos tapa-buraco. Pavimentação funcional, é aquela de 5 centímetros, que não tem garantia, que é o que a cidade fez nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Botou 5 centímetros, quebra. E a pavimentação estrutural, que tem um projeto que diz qual é o tamanho, quantos centímetros tem que ter, qual é o cobertor que tem que fazer, vou usar cobertor porque eu não sei o nome técnico, tem que colocar embaixo do asfalto, que faz um projeto de microdrenagem, que bota a boca de lobo e que tem a acessibilidade em toda a sua construção e sinalização. Isso e tem uma garantia, né? Quem faz dá uma garantia de 10 anos, se eu não me engano, 5 a 10 anos, porque tem um projeto, é uma obra de engenharia, tem um projeto de engenheiro. Então, nos últimos 15 anos, nós não fizemos isso em Porto Alegre. Nós temos mais de 80% da nossa malha viária vencida, com prazo vencido, e sempre se fez recapeamento funcional. Então, nós temos 130 milhões, são em torno de 80 quilômetros na cidade, de recapeamento estrutural, vai ter menos tapa-buraco, né? A gente vai poder fazer a manutenção com mais qualidade daquelas vias que não serão recuperadas. Mas eu acho que hoje a gente tem menos buracos na cidade do que a gente tinha em 2017, no nosso primeiro ano.
Muito obrigado, prefeito. Vamos então agora diretamente para a pergunta da nossa voluntária Beatriz Amoris, voluntária Vida Urgente. Oi, boa noite, prefeito, tudo bem? Muitos estudos já confirmaram que realmente o transporte público de Porto Alegre vem perdendo viagens, mas isso acontece por diversos motivos. Um deles foi o advento da facilidade dos carros por aplicativo. Mas isso é uma realidade do porto-alegrense que durante o seu dia vai percorrer de 1 a 2 quilômetros na capital. Uma realidade completamente diferente da pessoa que mora na Lomba do Pinheiro, na Restinho e no Sarandi, e diariamente tem que vir para o centro da capital para trabalhar ou para estudar. O que poderia ser feito para melhorar o transporte dessa população que basicamente só tem a opção do ônibus para vir para o centro da capital para trabalhar, principalmente agora no momento tão delicado que é da pandemia, que envolve vidas, e que foram reduzidos a frota de ônibus da capital? Bom, Beatriz, deixa eu tentar falar rapidamente isso, um pouquinho que a gente pensa, que a gente já fez, que é mais ou menos a nossa visão também. O ônibus aqui sempre teve problema em Porto Alegre, o sistema de transporte coletivo. Ele começou a sofrer muito mais a partir de 2016, quando veio com muita força, vieram os aplicativos, né, para o mundo inteiro, para Porto Alegre também. E com a pandemia foi caótico, né? Nós caímos aí de 800 mil viagens dia para 100 e poucas mil viagens dia. Então o sistema se inviabilizou financeiramente. Qual é o nosso conceito? Primeiro, como todas as cidades grandes, nós aportamos recursos no transporte agora, 39 milhões. Mas a única capital que fez esse aporte através de passagens gratuitas para vulneráveis, 50 mil vulneráveis, 50 mil pessoas fomos nós, né? Segundo, a gente implantou as faixas exclusivas. O volume que a gente fez em um ano é equivalente ao que foi feito em 20 anos na cidade de Porto Alegre. Isso quer dizer que aquele usuário desta linha beneficiada, das linhas beneficiadas, teve uma economia diária de 25 minutos de vida dentro do ônibus, né? Então, isso para nós é muita vantagem, saber que eu vou pegar um ônibus e vou chegar mais rápido, né? Às vezes, mais rápido de carro. Esse é o nosso desejo, né? Segundo, o aplicativo de GPS, ele trouxe confiabilidade, comodidade e segurança, né? Porque tu sabe onde passa a tua linha e que horas passa. E se tu não quer pegar o ônibus que passa daqui a 5 minutos, tu sabe que tem um que vai passar daqui a 20. Então, tu fica namorando um pouquinho mais, tu fica trabalhando um pouquinho mais, tu come com mais tranquilidade e tu vai usar o ônibus, né? A gente botou o reconhecimento facial na bilhetagem eletrônica. Então, 30% das pessoas que usam o ônibus têm uma veracidade agora, que é aquela pessoa. Com isso, a gente tirou mais de 30 mil cartões fraudulentos e aumentou a segurança. A gente conseguiu reduzir em 80% os assaltos dentro dos ônibus nos últimos 3 anos. Esse índice de hoje é igual ao índice de 15 anos atrás, né, de assaltos dentro dos nossos ônibus. Hoje nós abrimos a concessão dos abrigos de ônibus. Então serão aí em torno de 1.500 abrigos. Esses abrigos serão todos com o Wi-Fi, com horário do ônibus, com informativo, com cobertura, com carregador de celular, tomada USB, e 100 deles terão câmeras de segurança, não só para parada, mas de reconhecimento das placas. Que mais que a gente fez aí? A nossa ideia agora é principalmente baratear o valor da passagem, né? Esse é um grande desafio, através de algum subsídio. Então, atuamos no horário, na segurança, na comodidade, desde a comodidade da parada, e agora a gente tem que avançar, sim, na questão da passagem, para baratear e ser mais acessível para o maior número de pessoas. Mas veja bem, o pós-pandemia, ele é um cenário bastante desafiador para o mundo inteiro. Eu acho que esses são os caminhos corretos, inclusive para o pós-pandemia. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos, então, à pergunta do Antônio Schenato, do Colégio Leonardo da Vinci Alfa.
Bom, em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito, perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado para a Fundação por essa maravilhosa oportunidade. Também muito obrigado ao prefeito por ter nos agraciado com a sua presença, né? E a minha questão é mais sobre algo que eu tenho mais ou menos uma noção que está acontecendo, que é a tentativa da prefeitura de engajar o funcionalismo público com o voluntariado através de programas como o Porto Voluntariado Alegre, entre outros. E tendo em mente assim os principais objetivos da Fundação e essas questões que a gente está discutindo aqui, como que o senhor acha que esse tipo de programa pode dialogar com a mobilidade urbana na construção de um trânsito mais seguro para todos na nossa cidade? Bom, Antônio, esse é um grande desafio, né? É a tal da empatia, é a gente se colocar no lugar dos outros, né? Eu usava ônibus para ir para a escola, eu usava ônibus para ir para a faculdade e depois, quando eu comecei a trabalhar, também usava ônibus, mas hoje eu não uso mais ônibus. E tem uma parte da sociedade que não usa ônibus. Quando a gente faz a ciclovia, eles odeiam as ciclovias. Quando a gente faz a faixa exclusiva, eles odeiam as faixas exclusivas, né? Então, eu acho que o voluntariado, ele, de alguma forma, além de contribuir, né, de dar uma satisfação, um prazer, uma alegria para as pessoas, de aumentar para aqueles que já têm essa índole a sua realização enquanto ser humano, eu acho que ele também faz a gente conhecer novas realidades e se colocar no lugar dos outros. Acho que esse é o segundo papel fundamental para a gente construir uma sociedade melhor, entender que ela é melhor para nós quando ela é melhor para todos, né? Senão, os desgostos, as infelicidades, as tristezas, os desafios de outras pessoas acaba influenciando na nossa vida ou na vida dos nossos filhos e parentes e que acaba afetando a nossa felicidade, a nossa alegria. Acho que esse é um desafio para todas as sociedades, mas eu foco em Porto Alegre, né? Quando a gente teve a revisão do IPTU, eu paguei mais, talvez uma boa parte de vocês também, mas pagamos o valor de mercado e metade de Porto Alegre estava pagando a mais, né? Então, pessoas da Restinga, da Lomba do Pinheiro, estavam pagando um IPTU mais de quem mora onde eu moro, de quem mora em Petrópolis, de quem mora na Independência, de quem mora, enfim, no Moinhos, né? E que tem uma infraestrutura muito melhor, que tem um imóvel que vale mais, portanto, teve uma economia maior, tem um potencial para tributar um pouquinho maior. Então, acho que esse é um grande desafio. Quem move muito isso é a Tainá, é a minha mulher, porque tem uma facilidade de comunicação, de redes sociais, e às vezes o dia a dia é muito duro com quem está na vida pública por vocação, né? Imagina quem está gerindo a saúde numa pandemia, né? O desgaste de quem gere o trânsito. A nossa EPTC é muito injustiçada. Comete erros, claro, todos nós cometemos erros, mas ela tem um papel fundamental em salvar vidas. E este papel fundamental de educação e de salvar vidas, ele não é reconhecido. Então, acho que voluntariado, a gente teve até um movimento que era um dia de agente. Se vocês não fizeram, convido todos vocês a fazerem, né? Que é passar um dia dentro de um carro junto com nossos agentes, para mostrar que a multa ela é de 5% das infrações que o agente vê, né? Os outros 95%, ele é educativo a ação dele. Ele né, para explicar, para dar uma buzinadinha, né? Para, opa, calçada aí, opa, está estacionado no lugar proibido, né? Então, isso é importante para a gente ter isso. E não sei se eu te respondi, mas eu acho que a importância do voluntariado nesse aspecto ele é o mesmo que em todos os outros aspectos. Muito obrigado, prefeito. Vamos, então, à próxima pergunta da Brenda Silva, do Colégio Estadual Emílio Massou. Boa noite. Temos visto as empresas responsáveis... Por favor, estamos ouvindo. Temos visto as empresas responsáveis pelo transporte coletivo reclamarem de problemas financeiros. E elas têm deixado de investir em manutenção, não tem renovação de frota. A nossa tarifa é a mais cara do Brasil.
As empresas recentemente reduziram o salário dos trabalhadores, mas não reduziram a tarifa. Para termos uma mobilidade urbana menos violenta e mais voltada ao ser humano, é importante ter transporte coletivo de qualidade. Candidato, qual a sua solução para resolver a crise de transporte coletivo na nossa cidade? Obrigado pela pergunta, Brenda. Acho que ela vai muito naquilo que eu tinha tentado responder. Eu acho que foi o Thiago, né, que tinha perguntado sobre os projetos que estão na Câmara. A gente precisa reduzir as gratuidades e quem tem condições econômicas e quer usar o transporte tem que pagar, né? Deve pagar, do meu ponto de vista. A gente deve reduzir os custos e, para isso, a gente não precisa, não deve, não tem que ter a obrigatoriedade de ter um novo cobrador. Quando o cobrador falecer, se aposentar, buscar uma outra atividade na vida, as empresas não devem ser obrigadas, do meu ponto de vista, a repô-lo, né? A repor, porque é uma despesa desnecessária hoje no mundo tecnológico, que a gente quer tirar o dinheiro do ônibus, para ele ficar ainda mais seguro para todos os usuários. E a pessoa poder ter no seu celular algum QR Code, ou comprar em vários lugares, ou comprar pelo celular, enfim, ter várias formas da pessoa acessar. E a ideia é que isso aconteça agora no próximo governo, a partir do ano que vem, que nós não tenhamos mais dinheiro dentro do ônibus, mas possamos ter acesso para todos poder comprar, carregar o seu tri, né? A ideia é que tenha no mínimo 150 pontos pela cidade, para a gente poder retirar o dinheiro. Então é isso, diminuir as amarras da despesa, facilitar as receitas. Hoje os anúncios do ônibus, por um acordo feito, esses acordos feitos em algum gabinete, né? A publicidade dos ônibus, ela é para pagar uma parte que talvez não fosse o usuário que deveria pagar, né, do plano de saúde dos trabalhadores, e a outra parte fica com a empresa que vende os anúncios. Então, mas qual é a parte? Ninguém sabe. Qual é o valor? Ninguém sabe. A gente fez um acordo judicial agora pela primeira vez, que o valor da bilhetagem eletrônica ele é depositado. Quando alguém compra o Vale Transporte, ele vai para uma conta. A remuneração desse dinheiro parado, pela primeira vez na história de Porto Alegre, esta remuneração vai ser colocada na modicidade tarifária, né, através de muita luta, de muita briga. Então, é um desafio. As empresas, elas não são adversárias ou inimigas, né? Elas fazem uma concessão de uma atividade pública, como em muitas outras áreas, como a Santa Casa. A gente contrata a Santa Casa para fazer serviço público, né? A gente fez uma PPP de iluminação, onde a cidade vai ficar toda iluminada e essa empresa vai receber uma remuneração que é da tarifa que já existe, que nós todos pagamos. Então, é um grande desafio e eu me reporto à resposta que eu dei lá para o Thiago e com essa complementação que eu te dei, porque eu acho que tem que diminuir as despesas e buscar subsídio cruzado. Nós queremos saúde pública, alguém paga para as pessoas terem saúde pública. Alguém paga pela educação pública. E no transporte público, eu acho que esse é o caminho. Alguém que pode mais, ou uma atividade que gera mais despesa para o todo, para o coletivo, deve contribuir, né, para o transporte público, que, repito, do meu ponto de vista, tem um interesse ambiental, interesse social, interesse econômico, etc. Muito obrigado, candidato. Vamos então agora para a próxima pergunta da Bruna Piusi, voluntária Vida Urgente. Bruna? Oi, boa noite. Primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade. A minha pergunta são duas perguntas relacionadas ao esporte. Considerando que o esporte é um meio seguro de inserção social e considerando ainda que os eventos esportivos colocam a cidade em evidência, assim como os atletas, pergunto: há algum projeto em andamento ou para um próximo mandato que facilite a mobilidade dos atletas que não possuem condições financeiras para pagar pelo transporte público até seus treinos? E quando voltaremos a ter eventos esportivos municipais em que escolas de periferias possam, com a ajuda do município, serem incentivadas a participar? Bruno, essa é uma pergunta bem específica, né? É um grande desafio a gente participar. Eu tenho um conceito que a gente não conseguiu implementar
macro ele, né? A gente tem espaços esportivos, fez muitos eventos de atividades esportivas. O nosso diretor, um deles era o presidente da Federação de Karatê, o outro foi 5 vezes campeão mundial de ginástica aeróbica, o outro era campeão de jiu-jitsu. Então, a gente trouxe várias pessoas da área do esporte para dentro do governo. Acho que o esporte tem 3 linhas importantes, além de tantas outras, né? Primeiro é uma visão de educação, né? Da disciplina, de tirar as pessoas das atividades. Segundo, é uma questão de saúde, né? Uma visão da importância dele para a saúde e para o desenvolvimento do ser humano. E o terceiro, essa questão que falaste aí, de uma visão mais mundial ligada ao turismo, ligada ao desenvolvimento esportivo, tem que se desenvolver como um todo. Eu acho que pode se ter o patrocínio da passagem nem para atleta, nem para estudante, nem para idoso. Há de se ter o patrocínio da passagem para quem tem financeiras. Rico tem que pagar passagem. Estudante rico tem que pagar sua passagem. Quando eu fui estudante, usava ônibus, aos 77 e 49, Menino Deus e Caraí, meu pai tinha condições de pagar passagem. Não seria justo que outro pagasse por mim, porque se eu não pago, alguém está pagando. Então, só para dizer o conceito que eu acho. Eu entendo que tu está focando no esporte, mas eu foco ele na questão econômica. Eu acho que todas as gratuidades têm que ser focadas nas questões econômicas e não nas atividades especificamente, com raras exceções, como na questão de deficiência física, quem sabe, etc. Eu não sei se eu te respondi, mas acho que é um conceito macro de como eu vejo o esporte especificamente relacionado ao transporte. Muito obrigado, candidato. Vamos então agora para a pergunta do Pedro Costa, estudante do Colégio Anchieta. Oi, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Tá. Eu queria só fazer uma pergunta, que a gente teve um debate aqui do Anchieta e eu queria... Talvez ela não tenha tanto a ver com mobilidade, mas tu certamente consegue relacionar, já que é um assunto tão abrangente. Mas uma das pessoas que perguntou naquele debate tinha questionado sobre a questão do arquipélago de Porto Alegre, que não recebe tanta atenção e, enfim, tu muitas vezes tem que acabar pegando um transporte público para chegar até o centro, então é uma longa viagem, ou então até para qualquer outro lugar comparado a outros lugares da cidade. Quais são, enfim, os planos e tudo mais em relação ao arquipélago de Porto Alegre? Muito obrigado. O arquipélago, ele entra nesse conceito, né, que até foi falado, eu acho que foi pelo Lourenço, pela Maria Eduarda, eu acho que foi a Maria Eduarda, né, de que o aplicativo ele não é uma solução social, né, ele é um modal, ele é importante, como o táxi, como a bicicleta, etc., mas quem mora longe, ela citou o exemplo da Restinga e da Lomba do Pinheiro, e agora está usando o do arquipélago, né, essas pessoas, evidentemente, não conseguem ir trabalhar e se deslocar todos os dias através de aplicativos, porque o custo seria muito alto, né? Esse é um deslocamento para bairros mais próximos, para endereços mais próximos e que não sejam diários, pelo menos não para as pessoas que têm alguma necessidade, uma remuneração. Então, o conceito continua sendo o mesmo, né? Alguém tem que pagar, alguém paga o SUS, né? A pergunta é, nós vamos tirar dinheiro do SUS para colocar no transporte coletivo? Nós vamos tirar dinheiro da educação para transporte coletivo? Eu falo de tirar dinheiro disso, ou a gente vai fazer um subsídio cruzado. Eu penso correto é subsídio cruzado. Vou ser repetitivo, né? É o carro que transporta menos pessoas, que gera mais poluição, que gera mais acidente, que gera mais trânsito, que exige mais infraestrutura, que a pessoa pague, ela quer ter esse conforto, ela tem o direito, mas que ela dê uma pequena contribuição, porque pelo volume de veículos, imagino que vai estar em torno de 800 mil hoje em Porto Alegre, pequenas contribuições, diferencial
na questão do valor da passagem. Então, a nossa ideia é isso. Tem ideias de multas. Tem um candidato ou candidata que fala em multas. A multa tem destinação legal, não é correto. Tem mesmo candidato que fala em um aplicativo, um aplicativo para os aplicativos. Bom, então vai concorrer com o táxi, que é uma permissão pública, e vai concorrer com o próprio ônibus. Não é papel do setor público fazer isso. O setor público também tem que cuidar do ônibus e do táxi. A gente cuidou dos dois, né? Os taxistas hoje, por exemplo, todos fazem exame toxicológico. 3.000 taxistas saíram do táxi porque não quiseram, não passaram no exame toxicológico. A gente acha que colocar digital lá para ligar o taxímetro é importante para que todos os usuários tenham segurança que aquele motorista é o que a prefeitura deu a permissão, que a gente olhou os seus antecedentes, que ele faz seguidamente, é fiscalizado, e o veículo também. Enfim, então, para o arquipélago, esse mesmo conceito. Pessoas que moram nas periferias, mais distantes, não têm condições econômicas de pagar pelo seu transporte e há de ter o subsídio. A ideia da tarifa única é essa, né? Fazer essa compensação. Passagem, distâncias menores, a pessoa que usa o ônibus acaba pagando mais caro, talvez, do que se usasse outro transporte. Mas ela subsidia quem mora mais longe. Ótimo. Muito obrigado, candidato. Vamos, então, a mais uma pergunta da nossa voluntária Beatriz. Oi novamente. Não é novidade que as mulheres acabam tendo mais dificuldade na sua locomoção diária, seja aquela que vai querer ir a pé de casa para o trabalho ou para a escola, por diversas questões de gênero que está incrustada na nossa base. Mas a minha pergunta é como o poder público pode interferir para uma melhor igualdade na mobilidade das mulheres no trânsito. Uma segurança melhor, mais segurança ao usar um transporte público? Seria essa a pergunta. Bom, eu vou considerar o transporte público aqui a partir do princípio do táxi, né? Que a gente fez esses avanços na questão da segurança. A gente possibilitou, inclusive, que alguns taxistas tenham câmera e quem entrar pode fazer o acesso às câmeras. Enfim, a gente acha que tem que ter um serviço de táxi qualificado, que é a forma de salvar isso. Na questão do transporte público, a gente faz campanhas anuais de combate ao assédio, né? Dentro dos ônibus. A gente reduziu, como eu falei antes, em 80% os assaltos, isso dá mais segurança para todos. A gente fez uma PPP de iluminação pública, então em 2 anos, toda a iluminação da cidade, todos os postes, 100%, periferia, centro, morro, perto do rio, vai ser tudo de LED, né? Toda a iluminação LED. Então isso vai dar também um pouco mais de segurança. A qualificação das paradas, a gente entende também que vai melhorar. O GPS, do nosso ponto de vista, também melhorou muito a segurança, né? Tu fica menos tempo na parada, né? Tu sai de onde tu estiveres para chegar na parada no momento que o ônibus está passando. Tem mais informação, mais chance de gerir a tua vida, né? E de te proteger em relação a isso. Então, o desafio da segurança, a gente acredita que está vencendo aqui na cidade de Porto Alegre. A gente antes não tinha 0 monitoramento de placas. Hoje a gente tem 1,5 milhão de placas fiscalizadas diariamente. Todas as entradas e saídas são monitoradas. Todos os pardais hoje têm ligação direta com o sistema da Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal. Todas as lombadas têm essa ligação. Todos os relógios que foram instalados, 168, que vão da Restinga até as ilhas, vão ter essa possibilidade de fazer o reconhecimento. Se vocês baixarem um aplicativo aí, Eu Faço POA, Detetive Cidadão, vocês podem olhar os carros na rua e fotografar,
e vão ficar sabendo se ele tem alguma ocorrência automaticamente, se ele for roubado ou furtado ou tiver ocorrência, a polícia, toda a polícia que eu falei antes, municipal, estadual, recebe a localização, ó, em tal rua lá tem um carro roubado, georreferenciado, e a identidade de vocês não é revelada. Então, a gente reduziu em 60% o roubo e o furto de veículos em Porto Alegre, mas não só pelo proprietário do bem, né? Mas porque o carro ele é uma ferramenta de outros crimes, como, por exemplo, estupros, né? Normalmente se rouba um veículo para praticar um estupro, um assalto, um roubo a banco, a farmácia, tráfico de drogas, etc., né? Dificilmente o criminoso usa o seu veículo ou um veículo oficial para isso. Então, a gente parte desse conceito macro. Se ficar seguro para todos, né? Com essas especificidades, também fica para as mulheres. Muito obrigado, candidato. E foram muito interessantes as questões levantadas aqui hoje. Pessoal, por esse momento de reflexão em defesa da vida. Para encerrarmos, então, o prefeito e candidato Nelson Marquesan Júnior tem até 3 minutos para fazer a sua fala final. Bom, quero agradecer, então, pela tua mediação aí, muito obrigado. Agradecer a Diza e o Regis aí pelo trabalho que eles realizam junto aos nossos jovens e principalmente junto à sociedade como um todo de conscientização. A gente está... sempre é um desafio, mas a gente chegou aqui com 92 vítimas fatais em 2016, 2017 foram 90, 2018 75, e esse ano até agora a gente tem 55, a gente acredita que vai diminuir isso, né? Diminuir não, né? Mas ser menor do que o ano anterior. E acho que é um desafio para cada gestor ter menos mortes fatais de todas as formas, mas principalmente no trânsito, porque elas são mais evitáveis do que algumas pessoas que têm doenças, né, comorbidades. Então, acho que a gente está avançando, pode avançar mais. A gente prestigiou a EPTC de uma forma muito ética, né, muito conceitual, de não fazer pegadinhas para aplicativos, armadilhas para motoristas e usuários de aplicativos, nem para motoristas, mas para que a fiscalização fosse publicizada, que os agentes estivessem em locais visíveis, para que fossem também educativos, né? Acho que a gente vive um momento aqui, realmente, em virtude da pandemia, que é um grande desafio, né? A gente teve, em algum momento da pandemia, onde as pessoas estavam mais restritas em casa, a gente teve mais acidentes em Porto Alegre e no Brasil. Então, isso é um sinal vermelho também, de que a gente tem que ampliar as campanhas educativas e fazer as pessoas entenderem que eu me lembro como toda a sociedade foi contra quando veio a lei de uso obrigatório do cinto, né? E as pessoas diziam, eu tenho o direito de morrer. Não, tu não tem esse direito, porque tu tem que botar no teu filho também, né? Tu tem que proteger o teu filho até os 18 anos. Tu não pode lotar o sistema único de saúde. A tua vida, a sociedade investiu em ti. E a tua vida, a vida de todos é importante. Então, a gente sempre vive nesses falsos dilemas, né? De onde as pessoas relativizam o direito à vida seu e dos outros. E começam a questionar outras questões como se pudesse ser comparado o direito à vida a outros direitos, né? Eu tenho direito de andar mais rápido porque eu sou um bom motorista. Então, eu quero andar a 80 por hora dentro da cidade, a 120 por hora. Eu acho que eu tenho um direito absoluto, que é o direito de viver, né? Enfim, então eu reitero aqui o desafio para vocês, de que se for reeleito, que a gente possa fazer um trabalho de aproximação, não comigo necessariamente, mas com a máquina pública, que tem um papel fundamental no trânsito e em salvar vidas de forma geral. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí por esse trabalho que vocês fazem em prol da nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Inclusive, realmente, essa questão que trouxeste desses dados, né? Porto Alegre, a gente sabe, foi uma das 6 capitais que conseguiram bater a meta da década de ação pela segurança do trânsito, né? da ONU.
E isso muito nos orgulha nessas nossas andanças pelo mundo, né? Embora a gente saiba que nunca pode estar satisfeito, né? A gente tem que estar sempre mirando no zero, nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável. Mas então, nosso muito obrigado ao prefeito e candidato Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, pela disponibilidade de participar conosco no Voto pela Vida, por valorizar o que a juventude Vida Urgente tem a contribuir com a nossa cidade. Deixo o nosso muito obrigado também a todos os jovens que estão conosco hoje. Este projeto é de vocês, para vocês e feito por vocês. Hoje, vocês mostraram a vontade de participar da construção da Porto Alegre que queremos. Obrigado, pessoal. Nos vemos novamente no dia 4 de novembro, quando receberemos o candidato à prefeitura pelo PROS, Rodrigo Maroni, para mais um bate-papo cheio de vida. Até lá!